Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir todas as noites com você, para a gente poder aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nos ensinar e crescer e avançar no conhecimento. A nossa ideia e objetivo aqui do programa é despertar você para esse caminho do conhecimento, para que você, aí na sua casa, obviamente, se aprofunde nos temas, nos assuntos que são debatidos, conversados e discutidos aqui no programa. Então, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho para você, tá bom? Já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também e interagir. Já vou apresentar os meus convidados para, na sequência, começarmos a nossa conversa de hoje. E hoje é um daqueles assuntos que eu particularmente gosto demais, que são temas práticos, que vão falar sobre o nosso dia a dia e que necessitam invariavelmente de uma resposta nossa, uma atitude, fazer ou não fazer algo. Fica aí que tenho certeza que você vai curtir demais. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor James França Correia dos Santos, ele que é da Igreja Manancial de Vida em Diadema. Pastor James, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Seja bem-vindo, meu irmão. Pai do Senhor, prazer enorme voltar aqui a essa casa, estar junto com vocês. Eu creio que vai ser um debate interessantíssimo. Com certeza, vai ser de um crescimento e ter um pentecostal que sempre é bom, principalmente do tema que nós vamos falar, né? Exatamente. Porque, via de regra, os reformados, talvez os presbiterianos, são pouco conhecidos por esse tema. Mas daqui a pouco nós vamos aprofundar isso. Amém. Você deu uma risadinha aí, né, Daniel? Calma que nós vamos chegar lá. Vamos começar com as informações da igreja, pastor James, por favor. Olha, Igreja Manancial de Vida em Diadema, né, Rua Afonso Pena, número 163, no Jardim Promissão. O final de semana foi uma festa linda de 21 anos desse ministério. Uma bênção. Estamos ali trabalhando, arrancando toco, como fala o bom pentecostal. Boa. O contato disponibilizado pelo pastor James já apareceu aí para você, vai ficar salvo lá no nosso perfil do Instagram. Obviamente, se você quiser outras informações da igreja também, entrar em contato com ele, é tudo por esse contato disponibilizado, tá bom? Tá lá direitinho para você. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Que agradeço. Pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o professor Daniel Trócoli, ele que é da Igreja Bíblica dos Irmãos, lá em Ribeirão Preto, e gentilmente também atendeu o nosso convite. Fez uma viagem curtinha, rápida, para chegar até aqui. Daniel, graça e paz, seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo, poder aprender um pouquinho mais contigo, né, do muito que Deus tem dispensado na sua vida. Mas para a gente começar, vou pedir as informações da igreja também, por favor. A Igreja Bíblica dos Irmãos, o templo está em reforma, mas logo nesse mês vai ser inaugurado na Rua Franca, número 933, lá em Ribeirão Preto. Boa. Daí a informação também da igreja para você, os contatos disponibilizados pelo Daniel também apareceram aí e vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram para você poder acessar, entrar em contato com ele, conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão e, obviamente, se quiser outras informações da igreja, é por lá também que você entre em contato. De novo, obrigado, viu, Daniel, pelo carinho. Bom, vamos começar a nossa conversa, então. Já vou pedir para a nossa produção colocar aí o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. É óbvio que sempre surge um debate, no meio da conversa sempre tem algum ponto divergente que nós vamos debater, mas a pergunta que a gente quer responder é sobre oração. E por que devemos orar se Deus já sabe de todas as coisas? Inclusive sabe aquilo que iremos pedir ou daquilo que precisamos. Vamos tentar entender como sair desse dilema e falar, obviamente, um pouquinho sobre vida de oração, que é algo tão importante e comentado nas Escrituras Sagradas. Bom, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, os meus convidados vão responder a pergunta-tema de maneira introdutória, colocando os conceitos que vocês querem defender ou conversar na noite de hoje. E depois eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, o pastor James começa respondendo. Depois o professor Daniel também vai ter a oportunidade de responder. Tá Que certo? maravilha. Vamos lá, James. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Olha, por que orar se Deus já sabe o que precisamos? Porque na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, recebemos a orientação de que devemos orar.
né? Em toda a literatura neotestamentária e veterotestamentária, nós temos indicações, né? E nós vamos trabalhar aqui com o sentido da palavra oração nesses dois ambientes, hebraico, grego, para trazer luz a esse termo orar, oração e os diversos outros desdobramentos desta palavra, para mostrar a relevância e a importância da oração, que o próprio Jesus, sendo Deus, orou ao Pai. Então, é fundamental para o cristão orar e precisamos orar, independentemente se Deus sabe de tudo ou não. Ele nos deixou como orientação a oração e sem cessar. Boa. Então, pelo que eu entendi, a linha que o pastor James vai defender é de obediência. Certo? Obediência. Orar por obediência. Por obediência. É uma ordem, é uma instrução das Escrituras. E o cristão, obviamente, precisa ser obediente a essa regra de fé e prática e, por isso, orar. Bom, e aí, Daniel, e você? Como é que responde a nossa pergunta-tema? Eu concordo com o pastor que nós devemos orar por obediência e gostaria de acrescentar que a oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Então, não somente a obediência é necessária, mas também a oração é um meio relacional. E, de fato, obedecer a Deus é importante e é bom, mas é igualmente bom também obedecer tendo um relacionamento com Ele. Não existe um relacionamento com Deus sem oração. Então, não só por obediência, mas também por amor a Ele. Boa. Então, Daniel já coloca uma outra questão aí do relacionamento, amor, intimidade, né? Já são perspectivas aí para a gente poder trabalhar aqui também. E, obviamente, outras questões que nós vamos colocar aqui para a gente poder aprender, entender e até, se possível, a gente falar exatamente sobre como ter, né, uma vida prática de oração, que talvez acho que esse seja o grande dilema. Talvez os motivos por que orar as pessoas até saibam, mas talvez a prática seja o mais difícil. Antes de voltar aqui a palavra aos meus convidados, vamos colocar na tela a nossa enquete que você encontra no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. É lá que nós disponibilizamos as nossas enquetes. Você pode votar, pode contribuir, pode mandar a sua opinião. E é por lá que nós vamos interagir, tá bom? E a gente, obviamente, sempre conta com a sua participação e colaboração, tá bom? Põe na tela, então, a enquete que a produção disponibilizou por lá. A pergunta é: a oração muda o plano de Deus? Boa pergunta. Será que a gente consegue mudar o plano de Deus? Temos alguns episódios bíblicos aqui, depois nossos convidados vão comentar. É uma pergunta interessante. Bom, primeira alternativa: não. A oração não muda, mas é o meio que ele cumpre os seus decretos. Então, Deus não vai mudar o plano, mas ele vai cumprir e vai utilizar a oração para isso. Segunda opção: sim, pode influenciar as decisões de Deus. E a terceira opção é um talvez, não tenho muita certeza, mas muda principalmente a nós. Legal. Então a oração não muda o agir de Deus, mas muda a perspectiva do homem. Muito bom. Então tá lá, vote, acesse, compartilhe, curta, participe, interaja. E tudo isso você faz nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram, tá bom? Que é a nossa rede social mais ativa. Dois recadinhos só antes da gente voltar para a conversa. Primeiro, do nosso canal lá do YouTube, que é outra rede social super ativa do Vejam Só, onde nós postamos todos os nossos debates, fica tudo lá disponível para você. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Porque nós fazemos algumas transmissões ao vivo por lá também. Transmitimos as nossas gravações para você que curte e está lá no YouTube, tá bom? Então, é só ativar a notificação. Sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você vai receber uma mensagem e um alerta, tá? Além disso, eu quero reforçar para você as plataformas de áudio, que é aquela ferramenta que, nossa, auxilia demais e você consegue ouvir o Vejam Só naquele formato podcast. Então, no lugar que você estiver, tem gente que às vezes pode ouvir no trabalho, indo e voltando para casa. É muito fácil, tá bom? Então, escolha a plataforma de áudio que você utiliza, que você já tem no seu celular, procure pelo programa Vejam Só e você vai localizar lá as nossas edições e vai poder curtir o nosso conteúdo por lá também, tá bom? Vamos voltar, então, aqui, meus irmãos, para a nossa conversa.
E antes de entrar em algumas questões mais teológicas do assunto, eu quero começar com uma pergunta que talvez seja difícil de responder, porque a gente não conhece a vida do indivíduo, tá? Mas fico com a impressão de que a vida de oração é algo muito exclusivo para alguns firmes e fortes na fé. E parto essa minha conclusão do princípio que dificilmente a gente vê pessoas que têm o hábito da leitura bíblica, por exemplo. Então, o que eu estou presumindo? A pessoa não lê a Bíblia, não vai orar também. Pastor James, o irmão com a experiência do rebanho, do cuidado com o rebanho, percebe que o nosso povo é carente de uma vida de oração? Sim. A vida de oração, ela é fundamental. E aí, pastor, desculpa, só para complementar, uma vida de oração principalmente fora da igreja, tá? É óbvio que na igreja você vê, as pessoas oram, às vezes conclamadas pela liderança, vamos ajoelhar, vamos tá. Então ali eu acho que é um ambiente propício e que todo mundo envolve. Mas a minha dúvida é mais fora. Saiu da igreja, fico com a impressão que diminui essa constância da oração. Exatamente. Como o professor Daniel falou, e concordo plenamente, na questão do relacionamento. E relacionar-se com Deus é, de fato, você sair do natural e, por meio de uma oração, acessar o sobrenatural. Uhum. E, às vezes, nós estamos tão apegados ao nosso cotidiano, natural, e quando alguma coisa dá errado nesse cotidiano e natural, nós acessamos simplesmente para informar a Deus sobre nossas necessidades. O que falta, respondendo à pergunta, é este relacionamento sem a intenção de receber algo em troca, mas simplesmente pela necessidade de acessar a Deus e ter um contato íntimo com Ele. Então, eu acredito que, vendo a oração ela é muito mais voltada para aquilo que eu necessito. E o que falta, na verdade, é a oração de relacionamento. É aquele dia que você acorda bem, que está tudo resolvido, né? É um caso meio utópico, né? Mas que possa ser que está tudo bem, está tudo normal, está tudo tranquilo. Há uma estabilidade em casa e você levanta da sua cama e vai se relacionar com Deus independentemente do medo de acontecer alguma coisa, ou simplesmente por Ele. Ele. Eu acho que o seu questionamento é super válido nessa perspectiva de que às vezes a gente só utiliza essa oração para pedir. Então não é um relacionamento. É igual com o banco, né? Ninguém tem relacionamento com o banco. Você só vai lá porque você precisa, porque você vai pedir as coisas. Ninguém quer intimidade. Eu quero ter intimidade com a minha gerente do banco, vou tomar um café. Não, você só quer empréstimo, você quer acertar as contas, pagar as dívidas. Então acho que é nessa perspectiva. Boa. E faz muito sentido. E faz muito sentido mesmo. Daniel, quero o seu comentário também sobre essa questão de vida de oração e como é que você percebe... Eu sei que é difícil a gente falar de um evangelicalismo e de um entendimento de prática de todos os evangélicos, mas fica com a percepção também que falta vida de oração no nosso meio? Sim. Inclusive, é muito mais difícil orar do que estudar teologia. Porque quando você estuda teologia, você pode ser chamado para pregar, você pode ser chamado no Vejam Só. Agora, se você ora toda hora, ninguém vai te chamar para nada, né? Exatamente, ninguém vê quando você está orando. Só Deus, sim. É só você e Deus. Então, muitas vezes, algo que eu percebo com muita tristeza é que, muitas vezes, a motivação de alguém para estudar teologia é muito mais ser reconhecido diante dos homens do que diante de Deus. É muito mais difícil você estar a sós com Deus, orando durante horas, do que você estar estudando teologia durante horas, porque você sabe que lá na frente vão te chamar para uma conferência, vão te chamar para uma pregação, vão te chamar para um debate, qualquer coisa assim. Então, quando você está estudando teologia, isso é importante, eu não estou falando que não é importante estudar teologia, é importantíssimo. Só que, muitas vezes, infelizmente, é feito por motivações erradas, estão fazendo a coisa certa por motivações erradas, e deixando de lado algo que é igualmente essencial, que é a oração. Então, existe, infelizmente, essa certa deficiência de que a oração ela tem sido deixada de lado por, vamos dizer assim, algo que lá na frente vai te levar a ser reconhecido pelos homens. Só que na oração você é reconhecido apenas
por Deus. É somente você e Deus. Você não tem o louvor dos homens, você não tem o elogio dos homens, você não tem o reconhecimento dos homens. É só você e Deus. Sim. E é por isso que é muito mais difícil manter uma vida de oração, orando meia hora, 1 hora, 2 horas. Alguns puritanos chegavam a orar 4 horas todos os dias. É algo muito mais desafiador, algo muito mais difícil. Sim. E é interessante essa sua perspectiva, professor, porque foi a orientação de Jesus, né? A orar sempre, vou colocar aqui, escondido, porque a ideia é que a oração não fosse vista pelos outros ou não servisse para ser bajulada, exatamente nessa perspectiva. Inclusive a orientação do mestre, né? Que a gente o faça em segredo, no quarto, somente diante de Deus, para que esse relacionamento aconteça e para que apenas ele veja, né? Sim. É bem interessante essa perspectiva de que a oração é um trabalho silencioso e escondido, né? Escondido. Pastor James, outra questão que eu queria colocar, indo na sua linha de obediência, que você logo no início comentou, o Evangelho segundo Lucas traz, talvez seja do evangelista que mais trabalha com oração, com o assunto oração. Lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, é o único que relata que Jesus orava durante o batismo. É o único que relata que Jesus orava na hora da transfiguração. E aí, compartilhando com outros, né, Jesus orando na hora da escolha dos 12 e Jesus orando e rogando por Pedro também para que Satanás não o arrebatasse. O que demonstra o mestre orando. Talvez um sinal claro dessa linha sua de obediência, né? De exemplo que nós devemos seguir e que parece que a gente tem deixado bem de lá, está lá longe, esse exemplo do mestre. Muito interessante. A palavra no hebraico para oração, ela difere do termo grego. O termo grego, ele usa uma palavra genérica, aspas aqui, porque independente da intenção do conteúdo da oração, né, usa-se uma única palavra. E a palavra ela é vertida em falar com Deus. É a palavra, eu anotei aqui, proseuchemai. Não está aparecendo aqui para mim na minha anotação, mas é proseuchemai. É a palavra utilizada no grego, aqui, ó, proseuchemai, que é essa questão de, independente do conteúdo, a intenção, a palavra é falar com Deus. É ter um diálogo com Deus, né? E Jesus, em todo momento, deixa isso de que ele tinha uma vida em diálogo com Deus, que ele conversava com Deus. Não apenas para falar, isso é muito importante, mas também para ouvir, né? Existe o outro lado e a fé nos leva a entender que não apenas falamos, né? No hebraico nós temos o significado de que orar significa buscar um conselho, buscar uma resposta, né? A palavra palal, né? Um dos seus usos, dos seus sentidos semânticos, significa buscar juízo, buscar conselho, buscar uma sentença. Ou seja, quando a gente ora, a gente não vai apenas falar, mas existe um momento de ouvir, né? Entendendo que nós estamos em diálogo com o outro, que às vezes, sejamos sinceros, às vezes dá a intenção, quem não ora com fé e que também não tem essa vida de oração, dá uma sensação de que você está falando sozinho. Ou, se você não consegue acessar o sobrenatural e fica simplesmente no natural ali, no ambiente, talvez da racionalidade, não acessa aquilo que o Rudolf Otto vai falar, o mistério tremendo e fascinante, que é o aspecto do divino, né? Você acessar esse mistério, a presença de Deus, você vai simplesmente estar ali com a sensação de que está falando sozinho, vai doer os joelhos ou doer a posição que você estiver orando e vai logo levantar. Mas quando você entende que do outro lado tem um Deus que está pronto para ouvir e responder ativamente, então as suas motivações, né, são mais alimentadas e você passa a orar cada vez mais. Sim. No texto do Novo Testamento, Jesus não apenas falava, mas também era respondido por Deus. Temos casos em que a resposta de Deus está escrita. Ou seja, ele não respondia apenas para Jesus, mas teve alguns relatos em que
essa resposta foi Sim. colocada por extenso e está registrado nos evangelhos. Sim. Em alguns casos com manifestação daqueles presentes ouvirem também e participarem disso. Interessante essa fala do pastor, né, Daniel? E eu acho que ela vai até um pouquinho ali na nossa enquete também, nessa conversa, você não necessariamente buscar transformar o plano de Deus, mas entender aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Talvez nessa fala, né, como o pastor colocou, seja até mais importante do que querer mudar ou alterar as circunstâncias, né? Uhum. Uma coisa que eu acho bem interessante é que, por exemplo, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, se você for olhar bem, todas as sentenças da oração do Pai Nosso são coisas que já estão certas e garantidas pela Escritura. Quando você fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus, ele é santificado. Venha o teu reino. O reino de Deus vai vir. Sim, a Escritura nos dá certeza disso. Seja feita a tua vontade. Isaías 46:10 diz que o decreto de Deus permanecerá firme, ele fará toda a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Lá em Salmos também fala que o Senhor nunca vai deixar o justo desamparado. E por aí vai, né? Então, a gente tem ali uma oração que Jesus ensinou para nós, em que todas as petições ali são coisas que a Bíblia já nos dá segurança que vamos receber. Mesmo assim, Jesus ele nos ensina a fazer essas petições ao Pai. O que me mostra que a oração, ela, muito mais do que um relacionamento com Deus, é também uma forma de você estar com o seu coração alinhado com aquilo que Deus quer. Quando Jesus nos ensina a orar falando, venha o teu reino, ele já dá a segurança de que o reino vai vir. Só que nós devemos orar falando, venha o teu reino, para que o nosso coração esteja alinhado com isso que Deus já garantiu que vai acontecer. Mas a própria Escritura fala e afirma que a gente não recebe porque não sabe orar. Ou pede... Tá em Tiago, né? Tiago vai falar que a gente só pede de acordo com as nossas ganâncias, Sim. ambições. Então parece que a própria Escritura também, apesar de ensinar e orientar, ela mesmo já alerta que a gente não sabe orar e ora errado, inclusive pedindo errado, né? Pelas motivações erradas. Quem ora pelas motivações erradas, é óbvio que não vai ter suas orações atendidas, né? Mas Jesus ele fala que se a gente pedir algo no nome dele para que o Pai seja glorificado, nós receberemos. Mas eu até entendo, Daniel, quando você fala das motivações, mas fico ainda meio assim, porque, por exemplo, a pessoa pode querer, sei lá, uma casa maior e pode não ser uma motivação errada, pode ser uma motivação correta, de dar mais conforto para a família, de querer um bem-estar, mas esse não ser o plano de Deus. Eu não sei, eu fico meio em dúvida quando você fala assim. Eu entendo que tenha motivação. Então, por exemplo, se eu vou orar, eu quero ganhar na Mega Sena, é óbvio que eu estou com a motivação errada. Eu quero ostentar. Mas se eu peço, de repente, uma casa, um carro mais confortável para a família, não sei. Eu fico meio em dúvida nessa da motivação aí que você coloca. Isso que você falou, por exemplo, de ter um carro, né? Você pede para Deus um carro melhor e tal, me lembrou uma história que eu ouvi numa igreja de um missionário, né? Que ele pediu para Deus uma caminhonete 4x4. E Deus concedeu. Sim. Só que aí, olha só que interessante. Ele pediu aquela caminhonete 4x4 porque ele fazia um trabalho missionário em um lugar em que ele precisava de um carro específico para chegar lá, para levar donativos, levar coisas para aquele pessoal que ele estava evangelizando. Em contrapartida, a gente vê na Bíblia um episódio de uma pessoa que fez uma oração com uma motivação até boa, vamos dizer assim, só que Deus não atendeu, que é o exemplo de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, que fala que Deus enviou um mensageiro, não lembro se ele fala que foi Deus que enviou, mas tinha um mensageiro de Satanás, que era um espinho na carne, e Paulo orou 3 vezes para que Deus o retirasse, só que Deus negou isso e disse, a minha graça te basta. Então, muitas vezes, Deus ele nega as nossas petições, porque ele quer que nós estejamos com o nosso coração descansado na graça dele. Sim.
O exemplo que eu te falei do missionário que pediu uma caminhonete a Deus, Deus concedeu a ele para que ele pudesse ter recursos para levar para aquele povo que ele estava evangelizando. Né? Exatamente. Agora, Paulo, ele não estava com uma motivação egoísta quando pediu que Deus retirasse aquele espinho na carne. Mas Deus, ele não atendeu essa oração justamente para trabalhar no coração de Paulo o descanso na graça. Então, Paulo, ele aprendeu muito mais a respeito de descansar na graça de Deus com um espinho na carne do que se Deus tivesse tirado aquele espinho dele. Sim, sem dúvida. E essa questão vai muito na linha que você comentou, né, pastor James, da pessoa se aproximar só na dificuldade, a pessoa buscar só na dificuldade. Via de regra, acho que hoje na nossa sociedade, os casos de saúde são emblemáticos, né, da pessoa se aproximar. Mas aí eu vou pedir uma outra colaboração da sua experiência também, pastor, porque eu escuto muito dessa história de pessoas que se aproximam na dificuldade, pedindo oração, clamando por oração, e alcançam e se afastam de novo. E vão embora de novo, porque daí já resolveu. Exatamente. Esse é o comum de acontecer, né? Uma vez que eu não preciso mais do banco, sim. Eu não preciso mais do empréstimo, eu não preciso mais de fazer o meu saque, eu não preciso mais do gerente daquele ambiente, eu simplesmente toco a minha vida como se aquilo não tivesse nunca existido, né? Então, isso é muito comum de acontecer. E o que nós precisamos orar é orar em espírito, né, em verdade, sabendo, como você mesmo mencionou, sobre... Está lá também em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará secretamente, porque aí fala, porque Ele conhece o coração, né? Ou seja, nos aproximar de Deus. Aí uma questão muito interessante. Mesmo Deus sabendo que a pessoa vai pedir, Ele vai receber e vai se afastar, ainda assim Deus faz. Concede. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que Deus conhece o coração. Mas mesmo assim, por sua misericórdia e graça, Ele opera o favor ali diante daquela pessoa. O texto bíblico fala que a gente não sabe orar e o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai, né? Ou seja, nós estamos com os nossos problemas e a nossa deficiência é tão pequena à luz de olhar a nossa vida sobre aquilo que aconteceu, aquilo que há de acontecer, que nós precisamos dessa intervenção divina diante das nossas próprias palavras, né? Veja o quão é interessante e precisamos ter mais profundidade na oração, sabe, tendo a palavra como o nosso chão, né, a Bíblia, e é necessário o estudo da palavra para aprendermos a orar. Eu gosto muito de mencionar que quando a gente recebe algo de Deus, geralmente a gente fala obrigado, né? E a palavra obrigado, ela é esvaziada de sentido diante de Deus. Apesar de ter sido uma palavra que se cristalizou no nosso meio para uma expressão de gratidão, a palavra obrigado significa, é o mesmo que dizer te devo essa, né? Obrigado, eu me sinto obrigado a te recompensar. E no Antigo Testamento, uma das expressões não existe a palavra obrigado na Bíblia, a palavra obrigado não existe, né? A palavra é iadá, né? A palavra iadá do hebraico, a palavra iod, mão, Yadá, mãos erguidas, que é uma oração que também no Salmo capítulo de número 32, o salmista usa a palavra Yadá no sentido de confessar. Então, o que é agradecer de fato? Na Bíblia, o que é de fato agradecer? É um momento em que, de forma rendida, você confessa quem você é, e confessa quem Ele é. E nesse relacionamento de reconhecimento de quem eu sou e as minhas deficiências, e quem Ele é com todo o seu poder, eu declaro esse favor que Ele me fez, dando-lhe graça, louvando de maneira comunicativa, conversando, atribuindo a Ele tudo aquilo que Ele fez. Então, a forma de agradecer correta é uma expressão de louvor por meio da oração. Sim. Que nós devemos fazer, né? Você tem um coração grato? Então, né, levanta a mão e agradece, como fala assim, né? Levanta a mão e dá graças ao Senhor. No próximo bloco a gente vai entrar em algumas questões mais práticas, assim, mas o judeu acabou levando isso muito a sério e tendo algumas posturas obrigatórias, né? Isso. Inclusive nessa questão de levantar. Mas depois nós vamos falar da postura da oração, porque também é uma dúvida de muita gente. Ok, você tem que estar em pé, tem que estar de joelho, tem que estar sentado, como é que funciona isso?
e como é que a gente organiza. Daniel, eu queria falar e voltar no assunto das motivações contigo, porque eu acho um detalhe interessante. Porque às vezes eu fico com a impressão que a gente não coloca diante de Deus, é óbvio que Deus sabe, né? Mas a gente não coloca e acaba interrompendo o relacionamento, que foi algo que você defendeu logo na sua primeira fala. Em que sentido eu quero dizer isso? Poxa, eu não consigo nem falar com Deus aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, quais são os meus planos, as minhas, vou colocar aqui num sentido positivo, tá? Ambições para a minha vida. Com quem que eu vou falar? Se eu tenho vergonha de falar com ele, se eu não consigo abrir o meu coração, e percebo que muita gente às vezes vai nessa linha que você tem defendido, de eu vou falar, vai parecer egoísmo, vai parecer que eu estou com motivações erradas, e acaba que não fala ou não se abre diante de Deus. Não tem um problema nisso também? Sim, quando eu falo a respeito de motivações, não é no sentido de pedir coisas supérfluas. Porque às vezes a gente pode... Às vezes não, com certeza a gente pode pedir coisas para Deus que... Você não acha que a gente tem que se rasgar diante de Deus, assim, de verdade? Sim. Sei lá, eu quero um iPhone novo. Totalmente supérfluo isso. Não precisa, mas você quer. Mas isso, obviamente, vai envolver o quê? De repente, um trabalho melhor, estudar, se capacitar, aquela coisa toda. Eu acho que a questão é o seguinte. Quando eu falo a respeito de motivações... o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que pedir para Deus, mesmo aquilo que a gente quer usar para nosso prazer, para o nosso lazer, tem que pedir para que aquilo glorifique a Ele. Então, por exemplo, se eu quero comprar um videogame, por exemplo, né? Poxa, eu queria comprar um videogame. Por que eu quero comprar um videogame? Porque eu tenho 2 filhos, eu gostaria de passar mais tempo de qualidade com eles, eu gostaria de brincar mais com eles, gostaria de... sei lá, me envolver mais com eles, né? Deus, eu gostaria muito de poder conceder isso aos meus filhos para que a gente possa se divertir em família, sabe? Brincar junto. Então, me conceda um trabalho para que eu possa fazer isso. Se for da vontade do Senhor, me conceda um trabalho a mais para que eu possa conceder isso aos meus filhos. Vai abençoar? Vai edificar? Às vezes é uma coisa bem simples, bem supérflua, mas qual que é a intenção por trás disso? Qual que é a motivação por trás disso? É algo que agradaria a Deus? É algo que Deus percebe ali que você está fazendo de forma santa? Aí você pode pensar assim, mas jogar videogame de forma santa? Sim, jogar videogame de forma santa. Praticar algum esporte com seus filhos de forma santa, fazer um passeio de forma santa, qualquer coisa assim que aparentemente parece supérflua, mas fazendo para a honra e para a glória de Deus... Eu acredito que não é algo, assim, sem valor pedir para Deus isso, né? Sim. Eu acredito que é algo, assim, que Deus se agrada de você falar para Ele, meu Deus, eu gostaria de proporcionar isso aos meus filhos, eu gostaria de... fazer uma viagem com a minha esposa para a gente ter um momento ali de alegria, de prazer, de intimidade. Então, concede para nós um meio para que a gente possa alcançar isso. Lá em 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Sim. E sem dúvida, eu entendo que essas são questões que vão glorificar Deus. O fato de você estar com a sua família, de você ter esse tempo com a sua família, de você trabalhar em prol da sua família. Óbvio que são situações que glorificam a Deus. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas no próximo bloco nós vamos continuar nessa temática aí, porque eu acredito que essa seja uma das dificuldades também. Penso que a gente não consegue ter um relacionamento com Deus e colocar esses assuntos diante de Deus porque a gente tem uma oração muito formal da igreja. Então a pessoa vai orar, ela só ora daquele jeito que ora na igreja. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai. Entendeu? E aí você vai no seu quarto sozinho, isso parece meio sem sentido, meio vazio, tá de muito longe, não é próximo, não é relacionamento, não é o seu pai. Eu quero falar sobre isso também, e isso nós vamos no próximo bloco, tá bom? Então, antes do intervalo,
Já vai aparecer aí para você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar para o trabalho ministerial, o Vejam Só indica para você a Agrade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Anota, tá bom? Tira uma foto aí do monitor, se você preferir, para que amanhã você ligue lá e fale com o pessoal da Secretaria da Grade e tire todas as suas dúvidas, tá certo? Além disso, antes do intervalo, vou deixar também aqui as redes sociais da HIT, todos os nossos contatos aí para você conhecer o trabalho da emissora e se apaixonar pelo nosso conteúdo. Tenho certeza. Na hora que você colocar aí na HIT, sintonizar a HIT, você não vai trocar mais. Tem muita coisa boa para você assistir aqui e, obviamente, compartilhar com a sua família. Tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre oração e por que devemos orar, se Deus já conhece tudo aquilo que iremos pedir ou tudo aquilo que vai acontecer. Pastor James, professor Daniel, que no primeiro bloco já nos ajudaram nessa caminhada. E neste bloco eu quero tentar ter uma conversa mais prática, inclusive para ajudar o nosso telespectador que quer desenvolver uma vida de oração, que quer orar mais, que quer ter mais tempo para orar, ferramentas que vocês possam compartilhar para que o nosso telespectador desenvolva isso na sua vida também. Mas antes disso, ainda, porém, falando de questão prática, queria retomar o tema que eu deixei no final do primeiro bloco, pastor James, da intimidade da oração. Fico com a impressão que a gente ainda tem o discurso muito formal da liturgia do culto, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente se aproxima de Deus, nós estamos daquele formalismo litúrgico que parece-me ser um empecilho para aprofundar esse relacionamento. Exatamente. Existe sim, né? A gente, inclusive, vê mais pregações nesse sentido, de que essa é uma liturgia que não é necessária no ambiente. Evidentemente que nós temos que orar biblicamente, orar em espírito, né? E com a devida reverência diante do Pai. Porém, a nossa linguagem é a que vamos falar com Ele. Evidentemente que, talvez, ali tratando com respeito mesmo, né? Com a devida reverência que o texto nos indica ter, né? E uma coisa que foi mencionada também no bloco anterior é sobre o pedido de coisas supérfluas. Tomando muito cuidado para não pautar a nossa oração num desejo por aquilo que eu não tenho, na lógica platônica, né, do Eros. Né? Porque se eu só me achego ao Senhor, porque evidentemente que a nossa sociedade é baseada num amor Eros, né? O desejo, como Platão define, o desejo por aquilo que eu não tenho. Eu quero aquilo que me falta e isso me fará feliz. O conceito de eudaimonia aristotélica, né, que é eu quero essa felicidade e essa felicidade está atrelada à realização de um desejo, né? E na lógica do apóstolo Paulo vai falar, olha, contudo, aprendi a estar contente com o que eu tenho, né? Ou seja, aprendi a me contentar, ou seja, a minha alegria já estão nas coisas que eu tenho, nas coisas que Deus realiza em mim, né? Então, sempre se achegar a Deus com o coração contente. Eu estou contente já com todas as coisas que eu tenho. Se o Senhor puder, né, sabe, sempre nos achegamos para Deus. Cuidado que essa foi a lógica no Egito. A oração era sempre uma questão de murmuração, né? Sim. O maná caía do céu milagrosamente todos os dias. Mas a cebola do Egito era mais gostosa. E o alho e a escravidão do Egito era mais gostosa. Né? Então, tomar cuidado para, ao se achegar diante desse Deus, fazer isso de maneira prática. Né? De maneira assim, Senhor, olha, eu lembro que eu trabalhei alguns anos como motorista de caminhão. E eu sempre tive muito medo, né? Eu viajava de madrugada, eu estudava
e carregava esse caminhão de madrugada, ia muito cedo no dia seguinte fazer a viagem. Eu trabalhava enquanto eu estava fazendo a faculdade e eu tinha muito sono, eu tinha muito medo, eu via muito acidente, né? E eu chegava para o Espírito Santo, me ajuda, porque eu estou com sono e isso é perigoso, eu estou aqui na rodovia e me ajuda, senta aqui do meu lado, fala comigo. E eu ia interagindo dessa forma de maneira prática, ó, senta aqui. E eu sentia, de fato, essa presença ao meu lado ali, no banco ali do passageiro, ia conversando e, de fato, isso resolvia muito, né? Tanto que eu tô aqui, não aconteceu nenhum acidente, né? Mas orando de maneira prática, uma coisa que você necessita, de fato, sendo verdadeiro, porque Deus conhece o coração. Acho que a verdade é melhor que ser verdadeiro. Não existe máscaras diante de Deus, né? Então, mas eu digo e entendo essa questão, eu entendo a sua posição também, pastor, mas eu acho que quando a gente consegue expressar isso, acho que tem até uma questão psicológica envolvida nisso, até de entendimento disso que o irmão citou, de necessidade ou não das coisas. Mas quando a gente consegue expressar, porque às vezes com a impressão que tem coisa que a gente não fala para Deus porque quer esconder de Deus. Zeca, Vai, Daniel. Aproveitando que você falou isso, sobre a questão de você conseguir se expressar dessa forma, tem alguns salmos de lamento que eu acho que capta direitinho essa ideia, né? Por exemplo, o Salmo 13, Davi começa falando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Percebe? Davi, ele começa o Salmo reclamando com Deus, colocando uma linguagem nossa, tipo, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Poxa vida, Deus, o Senhor não dá mais atenção para mim, o Senhor não olha mais para mim, está me abandonando, né? Sim, então, percebe que, por exemplo, o Salmo 13 aqui, ele não segue esse padrão que a gente está acostumado. Padrão litúrgico. Senhor, Salmo em nome 137, de Jesus, por favor, me visita aqui na minha angústia, tal. Não, aqui, Davi, ele começa rasgando o verbo, né? Sim. E pegando esse exemplo aqui, eu acredito que a gente pode sim chegar a Deus se expressando dessa forma, abandonando um pouco esse padrão litúrgico que a gente está acostumado na igreja e tal, e na nossa vida particular, chegar para Deus dessa forma. Mas sempre lembrando de fazer isso com reverência, porque da mesma forma que Davi começa o Salmo falando: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, ele termina a oração dele falando: mas confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, aqui dá para ver que o Salmo começa de um jeito, com o coração de Davi de uma certa forma, e termina de outra forma. Aqui, Davi, ele não está falando, não escreveu esse Salmo para um contexto, vamos dizer assim, para ser usado numa igreja, vamos dizer dessa forma, da liturgia, Ele compôs esse salmo porque ele estava com o coração pesado, ele estava aflito, angustiado, e nessa angústia ele se expressou de forma autêntica a Deus, mas sem abandonar, sem deixar de lado a reverência e a esperança na benignidade de Deus. Vocês dois falaram de reverência. Praticamente, o que isso significa? Quando nós estamos falando da oração ali no quarto, individual. O que é reverência, pastor? A reverência não está atrelada à maneira, à vestimenta, ao sapato, se está com roupa ou se está sem. A reverência é o entendimento de quem você é e diante de Deus, de quem você é. Você saber quem Ele é. Tá. A reverência está no fato do entendimento de quem Ele é, né? De quem você está acessando por intermédio de uma conversa. Tá. Né? Você tem que ir plenamente consciente nessa oração de que você está acessando o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, né? Não pode se achegar a Ele com outro pensamento senão esse, tratando como um vô, um tio, um pai, né? E por isso é fundamental o papel da palavra, saber como as outras pessoas oraram, né? Como Jesus orou, como ele se comportou diante do Pai nessas orações, para que a gente não cometa o erro de acessá-lo de qualquer maneira, né? Então, a reverência está nesse sentido. Existem pessoas que falam, olha, é de joelho, é com roupa, é com a cabeça coberta, é com isso, é com aquilo, é com a mão lavada. Não.
com entendimento. Boa. O que é reverência, Daniel, que vocês têm citado aí? Eu concordo com o pastor James e, acrescentando, eu entendo que reverência implica em reconhecer quem você é perante Deus, e entender que nós só podemos nos achegar a Deus como estamos pela graça dele. Lá em Hebreus 4:12 ou 16, não me lembro, fala, aproximemo-nos com toda a confiança perante o trono da misericórdia. Então, a reverência implica também em você reconhecer que você tem acesso a Deus, acesso direto a Ele pela oração, de acordo com a graça e a misericórdia dele. Entender que Deus, ele não é teu empregado, não é teu funcionário para você falar com ele de qualquer jeito. Deus não é teu capacho, Deus não é teu amiguinho de escola para você se direcionar a ele de qualquer forma. É necessário falar com ele com respeito. Eu já vi gente falando assim, orando, falando assim, Deus, você é o cara. Não é assim que se dirige ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é bíblico. É certo que nós podemos ter uma certa intimidade com Deus, mas sem deixar de lado, obviamente, o respeito por quem Ele é. Quando a gente olha a forma que os santos oravam nas Escrituras, sempre está acompanhado com títulos de louvor. Quando a gente olha na história da igreja, por exemplo, dos concílios que teve, antes de começar uma discussão nos concílios, eles passavam dias em oração, pedindo para Deus que guiassem eles no entendimento do dogma, né? Então, reverência implica em reconhecer o respeito a Deus e o acesso a Ele por meio da sua graça e da sua misericórdia, e não da forma que a gente acha que devia estar se dirigindo como a um amiguinho. Isso nem na intimidade, Daniel? Eu tenho intimidade com o meu pai, só que eu não sou louco de chegar pro meu pai e falar coisas tipo... você é o cara, né? Você é o bichão mesmo. Não, eu tenho intimidade com o meu pai, mas eu não chego pro meu pai e falo, tu é o bichão, né? Eu tenho essa intimidade, só que eu tenho que manter o respeito e a reverência, né? A minha avó, eu amo demais a minha avó, mas eu não sou louco de chegar para ela e falar com ela como se eu estivesse falando com uma amiga da escola. Apesar de eu ter essa intimidade, é necessário manter uma certa distância de respeito, né? Não, eu entendo. Vou voltar aqui agora, porque eu já vi que ele está com o coração mais duro. Mas será que para intimidade, para aquilo que Jesus fala, de você no seu quarto, você com Deus, não tem uma liberdade poética, pastor James? Não dá para... Eu não sei, eu fico com a impressão, aí é só uma impressão minha aqui, que essa questão, às vezes, assim, da fala vai afastar um pouco as pessoas ou vai maquiar. Porque daí elas vão fazer igual aquele fariseu que Jesus fala, que orava de si para si mesmo. Não sei, estou aqui só jogando uma ideia aí para o irmão comentar. Bem, eu acho muito interessante, isso é um ponto... É, de fato, um ponto importante, porque existem pessoas que... Na verdade, existem diversas pessoas que oram e cada um tem a sua maneira de orar. E cada um julga em si está orando da maneira correta, né? Falamos da reverência e eu acredito que a linguagem no momento da oração, ela... Desde que ela esteja atrelada a essa consciência, como o professor falou, dessa reverência, de que ali estão participando a Pai, Filho e Espírito Santo, a graça de Deus completa, né? Desde que você tenha essa consciência, né? Eu acho difícil alguém, até mesmo porque não importa as palavras bonitas que você vai usar, no sentido de respeito e tal, ainda assim a Bíblia vai falar que a gente não sabe orar. Sim. Né? Isso me dá liberdade para tratar Deus com quaisquer palavra? Não. Mas eu acho que a verdade nesse momento é muito importante, né? Inclusive de dizer, pai, eu ainda não sei orar, me ensina a orar melhor, né? Eu tenho um linguajar muito duro, ou minha linguagem ainda é influenciada por gírias externas. O pai quer que você converse. Se neste momento essa é a sua linguagem, vamos lá.
Vamos trabalhar isso. Enquanto você está falando nessa linguagem, peça ao Espírito Santo que molde e que transforme a sua linguagem com ele de uma maneira mais apropriada, né? Da qual ele se agrada. Né? Peça para que ele molde a sua maneira de falar, né? Porque quando a gente está diante de um juiz nessa terra ou diante de uma autoridade, a gente não fala de qualquer maneira também. E aí, meu mano, qual é que é, né? Não só que tá no ambiente da formalidade também, então, né? Mas depois ali... quando vai para uma mesa, talvez num almoço... É porque ali, eu acho que tem uma questão também da intimidação. Intimidação. Quando você está diante de um juiz, por exemplo, no tribunal, ele está numa posição que vai te intimidar. Não sei se é essa a posição de Deus nessa questão do relacionamento. Então, você não fala com o juiz de qualquer jeito, porque ele vai te prender, vai te ameaçar, igual com polícia. Zeca, você não fala, mas não sei se é esse... Pode, claro. Posso aproveitar esse gancho a respeito da questão de intimidação? Uma coisa assim que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha é por que os discípulos eles pediram para Jesus para ensinar a orar. Os discípulos eram judeus, eles cresceram na sinagoga, eles conheciam as orações, eles conheciam os 150 salmos. Os salmos eram orados na sinagoga, no serviço judaico. Então, por que eles pedem para Jesus nos ensine a orar? Será que não é porque Jesus criticava muito os próprios judeus religiosos e de alguma forma eles acharam, falavam, acho que os caras não estão certos, não. Eu acho interessante uma teoria que diz o seguinte, obviamente o judaísmo ortodoxo na época, no culto deles, as orações dos salmos eram lidas em hebraico. Eles faziam questão de ler em hebraico, porque aquilo que Deus deixou inspirado está certinho ali. Então, assim, você quer... porque eles tinham medo de pronunciar uma palavra errada e, por causa dessa palavra errada que eles pronunciam, atrair maldição para eles. Então, os salmos estão ali, tá perfeitinho, bonitinho, não tem erro, é só falar o que está ali. Isso. Mas eu gosto muito da teoria de que os discípulos viram Jesus orando não em hebraico, mas em aramaico. É uma teoria interessante. E aí eles pediram para Jesus para ensinar a orar, mas não porque eles não sabiam orar, e sim porque eles queriam orar em aramaico, que era a primeira língua deles, para ter essa mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Provavelmente eles viram Jesus orando em aramaico e queriam também essa... Mas aí tem um outro problema, porque muito provavelmente eles queriam fazer igual os judeus, repetir o que Jesus falava. Exatamente. Será que não? Cristalizar uma forma novamente. É igual a questão das cabanas na Transfiguração. Sim. Fixar novamente o lugar do culto, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muito pelo menos no cenário brasileiro, essa dicotomia entre reza e oração, né? Que o pessoal costuma falar assim, não, reza é quando você repete uma oração já pronta ali. Oração é quando você está tendo um diálogo com Deus, quando você está conversando com Deus. Isso é verdade mesmo. Bom, é difícil. A princípio, eu não vejo problema em você repetir uma oração já pronta, mas eu vejo problema em fazer isso de forma supersticiosa. Então, por exemplo, eu gosto de orar o Pai Nosso, eu gosto de fazer do Credo Apostólico uma oração, mas se eu faço isso como uma superstição, aí sim eu vejo problema. Agora, tem momentos da minha vida em que eu não sabia como orar. Teve momentos da minha vida que eu estava tendo uma crise e eu não sabia nem o que falar para Deus. E aí eu simplesmente repetia o Pai Nosso, só que pensando em cada sentença, pensando o significado daquilo que eu estou falando. Usar aquilo como um guia, né? Exatamente. Como um aio. Sem falar que nas igrejas protestantes, que muitas vezes falam assim, não, reza não é bíblico, né? Você tem que ter uma oração ali direto com Deus. Muitas vezes, essas mesmas igrejas, no final do culto, o pastor impetra a bênção apostólica. E se você for ver, as orações, principalmente as litúrgicas, elas são muito semelhantes. Vamos ter um momento de confissão de pecado, vou pedir para o irmão orar, confessando o pecado da igreja. Se você for em 5 domingos, 10 domingos na igreja, as orações são muito, muito parecidas. Mas ali eu até entendo, porque faz parte daquele cerimonial do culto, da liturgia, ok. Agora, em casa é que eu ainda acho que esse cerimonialismo atrapalha. Mas é só meu achismo, né? Nós vamos encerrar.
mas eu quero encerrar com a contribuição de vocês para quem nos acompanha. A pessoa está lá, ouviu tudo isso, falou, poxa, eu preciso ter uma vida de oração. Então, eu quero que em 2 minutos vocês deixem uma aplicação prática para quem nos assiste, para começar a ter uma vida de oração e desenvolver essa vida. O pastor James vai começar, depois o professor Daniel, para a gente poder encerrar o programa, tá bom? 2 minutinhos, pastor. Ótimo. Diante de tudo aquilo que nós falamos, a oração é fundamental, né? Primeiro porque obediência à palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo, dá uma importância muito grande para a oração e como, principalmente agora, relacionamento com Deus, né? Não trate a oração como um balcão de negócios, onde você só acessa Deus para satisfazer os seus desejos, muitos deles, o desejo por aquilo que não tem uma lógica mundana, né? Mas se achegue ao Senhor em espírito e em verdade, usando por intermédio o entendimento da palavra de Deus com reverência. Essa reverência é o seu entendimento de quem Ele é e de quem é você e os meios pelo qual esse acesso foi permitido a você pela oração. Entre com o seu coração aberto em verdade, né? Sabendo que Deus olha o interior. Como diz Mateus capítulo 6, o Senhor te vê no secreto, te recompensa em secreto, e não adianta dizer outra palavra, muito adorno. O Senhor conhece o seu coração. Como diz Davi, antes mesmo da palavra subir até a minha boca, o Senhor já sabe aquilo que está escrito no meu coração. Então, inicie o quanto antes uma vida de oração, falando, mas também dando um espaço para que Ele fale com você. Pode ter certeza que nesse relacionamento o Senhor há de falar, e como um dos sentidos que nós trouxemos aqui para a palavra de oração é buscar conselho, buscar juízo. Isso significa dizer que na oração não é só nós, seres humanos, que falamos, mas também temos que silenciar e esperar Ele falar também. A resposta, né? Talvez eu acho que essa seja uma das grandes dificuldades da oração. É você ouvir o silêncio, ali parar e sem nada em volta. Nossa sociedade não trabalha com isso bem. Daniel, 2 minutos aí para quem nos assiste, as suas orientações para ele começar uma vida de oração. Para ter uma vida de oração, é necessário ter perseverança, e o grande desafio é quando a gente não sabe nem como orar e nem como continuar tentando orar. Por isso, eu encorajo você que deseja ter uma vida de oração, uma vida de constante oração, a buscar na Escritura aprender a orar. A Bíblia nos ensina a orar, a Bíblia nos ensina como nos achegarmos a Deus. Então, eu encorajo você que deseja ter uma vida de oração a fazer isso com perseverança e com a Escritura. Lembrando que quando nós estamos orando, nós estamos declarando guerra contra os principados e potestades de Satanás e também contra a nossa própria carne. Para entrar nessa guerra é necessário da palavra de Deus. Amém. O que fica claro aqui é que nós estamos falando de uma vida conjunta, de oração e de leitura da palavra também, né? Nós precisamos andar juntos também. Daniel, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, foi ótimo poder ouvi-lo. Pastor James, o mesmo. Gratidão. Obrigado. Deus continue abençoando sua vida, Amém. o ministério. Leve o nosso abraço carinhoso aos irmãos da igreja lá em Diadema também. Os contatos que os nossos irmãos disponibilizaram estão para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos se a oração muda o plano de Deus. Vamos ver como é que ficaram as opções? 44% afirmaram que não, mas é o meio para que Deus cumpra, né, os seus decretos. 22% sim, pode influenciar ou alterar, né, o plano de Deus. E a última opção, 34%, dizendo que talvez, mas que a perspectiva principal era mudar o indivíduo. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, e o pessoal dos decretos venceu, hein? É raro, hein? É raro, mas acontece. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por acompanhar o programa. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.